Bom dia a todos. Deus abençoe a sua vida, Deus fortaleça a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito do Senhor ilumine o teu coração, seu ser, sua vida, sua vontade. Que Deus venha fazer algo tremendo no seu coração. Que o Espírito do Senhor faça algo tremendo, na sua vida. Graças a Deus, Deus continua abençoando seu coração. Deus continua abençoando sua vida, que o Espírito Santo mova a sua vida, para compreender, que Deus abra teus olhos para ver, para enxergar. Glória a Deus, quão tremendo é saber que Deus é que controla todas as coisas e nós somos apenas servo, porque se nós estivéssemos no controle das coisas, seria uma bagunça. Cada um pensa uma coisa, cada um age de um jeito, mas Deus está no controle, esperando o tempo, esperando esse conserto, esperando este povo se ajustar, glória a Deus, e aqueles que ainda não ouviram ouvir, louvado seja o nome do Senhor, e graças ao Senhor, Deus tem tocado no meu coração para falar sobre a fé, a única fé, e ver que essa fé, que a palavra de Deus ela introduz, ela tem uma esperança, ela tem uma promessa, ela tem uma amplitude muito grande, Ela começa com algo maior do que aquilo que às vezes alguém diz, e ela não é para o presente, apenas para o presente, mas ela tem uma linha que segue até aquele grande dia, que chegará o dia que nos fortalecerá. Nós vamos falar muito disso, nós vamos estar falando muito disso, a questão das pessoas não andar por vista, mas por fé. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, de 2 Coríntios, versículo 7, diz assim, olha, visto que andamos por fé e não por vista, ou pelo que vemos. Se nós andar pelo que vemos, nós não estamos andando na fé, porque a fé é um firmamento, é algo que me mantém sobre, quer dizer, eu estou sobre essa fé, firmamento, para que eu possa receber a promessa de Deus. Quer dizer, as promessas, ela está numa coisa de promessas, porque ela não está apenas na salvação, ela está na possessão, ela está em algo que eu vou além daquilo que eu creio para a minha salvação, senão ficaria um vácuo, É o que acontece com muitas pessoas, eles não conseguem compreender, porque a palavra parece que ela é pregada, mastigada, como se todos já conhecessem a verdade, E então parece que você está pregando aqui, quando está pregando o evangelho para nós, parece que nós estamos recebendo um evangelho que você já entende, que você já compreende as coisas. Às vezes as pessoas, por ser religiosa, talvez por estar num contexto, talvez seja até isso, que se prega tão assim para as pessoas, porque as pessoas, normalmente falando, nós pregamos para as pessoas que já estão numa religião, dentro de uma religião, dentro de um quadro religioso, Então nós entendemos que aquelas pessoas conhecem, mas nem todas as pessoas conhecem, porque as pessoas nem sempre têm acesso à verdade. Ele está dentro de uma religião que lhe falou segundo a sua teologia religiosa. E nisso complica as pessoas, complica as mentes das pessoas. Então vamos falar segundo as Escrituras. Até o texto desse título, que a gente está colocando aí, exatamente somente a Escritura. Sem teologia partidária, batista ou assembleia, ou nada disso, Não tem calvinismo, não tem nada. A gente tem falado isso sempre para dizer para você que a importância aqui não é ter um partido no nosso coração. Você pode até dizer assim, mas então você é pós, você é pré, você é isso, você é calvino, é milenista. Irmão, naquilo que eles estiver certo, nós somos. Naquilo que eles rezarem com a Escritura, nós estaremos independentes de quem seja. E só que naquilo que eles estiverem errado, eu não tenho que andar com eles, porque eu sou um partidário deles, Graças a Deus por isso. Então nós vamos falar da palavra fé, Como a gente tem falado, fé segundo as Escrituras. O que você entende por fé? O que você vê quando alguém fala para você assim, olha, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? As pessoas dizem assim, olha, eu aceito. Aí as pessoas dizem assim, olha, você tem que batizar. E o outro diz assim, eu já sou batizado. Então começa uma coisa que as pessoas não entendem. Por que está acontecendo isso? Por que você está me perguntando? Eu já tenho Jesus no coração. Na minha religião também tem Jesus. Na sua tem, na outra tem. Eu não saio da minha religião porque eu também tenho Jesus. E esse começa uma discussão, mas sem sequer saber da verdade. Então vamos lá, tentar, pelo menos assim, em pouco tempo, eu vou dar apenas uma ilustração e depois a gente vai entrando a fundo na medida daquilo que Deus vai dando-nos graça para falar, nos vídeos, colocar alguma coisa aí.
Bom, quando o mundo foi criado, Deus não criou um homem, Adão e Eva. Todo mundo conhece a história, criou Adão e Eva e pôs ali. Mas a história não começa ali. Se começasse a história ali, parecia que estava tudo assim. Mas a história não começa ali. A história começa antes. Antes de Deus formar o homem, havia também criado os anjos. E quando Deus inicia a criação e cria os anjos, os seres celestiais que habitam no céu, né, lá também estava criado um ser chamado Lúcifer. Então, nessa criação e nessa grandeza, aqueles anjos povoavam. É milhares de anjos, gente. É milhares e milhares de anjos. Agora, imagina milhares e milhares de anjos. Quer dizer, o céu é enorme. E dentro dessa coisa tinha esse ser, e esse ser chamado Lúcifer era um dos anjos mais bonitos da época, o anjo, parecendo o anjo mais completo. Então isso faria dele, que criasse nele um orgulho, algo que ia fazer com que ele decidisse pelo seu orgulho, pela sua cobiça, que é o que ele passa depois, é o que os homens passam a ter, essa cobiça. Ele quis ter a preeminência, ele quis ter as coisas, como se diz, para ele. E ele decide que ele queria o seu reino, que ele queria assentar num reino, que pudesse ser um reino que fosse ele que dirigisse esse reino. Ele achou que ele poderia ter esse reino. Ele busca esse reino, né? Porque havia uma promessa no céu para o Cristo, o Filho de Deus. E essa promessa para o Filho de Deus, Jesus Cristo, é que em Cristo Jesus se faria todas as coisas. Em Cristo Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. É para Ele que essas coisas foram criadas. Até os anjos foram criados para servi-lo. Assim como o homem seria criado para o louvor da sua glória. E tudo seria criado para a glória e louvor do Senhor. Mas Deus, que não é pego de surpresa, sabendo dessa intenção, Deus não o destrói por causa disso. Pelo contrário, Deus não o destruiu, mas Deus deu a ele ao mesmo que você pensar. Olha, tenta só compreender. Se Deus destrói Lúcifer pelo seu pecado, se Deus destrói ele ali, qual a garantia que ele teria que isso também não subiria no coração do homem? Entendeu? O homem poderia subir no coração do homem, e você fala assim, mas Deus, por que Deus não criou o homem com essa proteção? Porque Deus dá ao homem a mesma coisa que ele dá ao seu filho. Ele deu ao seu filho, né, essa decisão. Olha, Deus sabendo que Satanás pecaria, que enganaria o homem que ele ia criar, e todas essas coisas sabendo, Deus propõe ao seu filho. Olha que amor que o filho tem para o pai, é o que o pai quer que eu tenha por ele, que você tenha por ele. Porque ele diz ao filho todas as coisas, né, para que o filho gozasse de todas essas coisas, né, aquilo que lhe estava proposto, que diz lá em Hebreus, o filho sofre afronta por aquilo que lhe estava proposto. Todas essas coisas que estavam propostas para o filho, ele teria que passar por todas aquelas coisas que iria acontecer com ele, como aconteceu na história. E antes das coisas acontecer, Deus já faz esse projeto para ele, né? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, então ele já sabia que ele teria que vir. Portanto, ele fala em João, para isso eu vim aqui. Quer dizer, ele foi tentado a desistir, ele foi tentado várias vezes a parar, mas ele diz, até mesmo na angústia da dor, na agonia da dor, ele disse, Pai, seja feita a sua vontade, porque foi para isso que eu vim aqui, foi para essa hora, foi para esse momento, foi para isso que eu vim. Então, é esse prazer do Pai, dizer, esse é meu filho que me apraz, porque faz tudo que me agrada. E Deus está criando filhos, exatamente nessa mesma verdade, nessa mesma condição. Filhos que o amem, não filhos que é criado já com aquela coisa de obedecê-lo, de servi-lo, sem poder ter no seu coração essa decisão de amá-lo. Então Deus deu esse livre-arbítrio ao homem, para o homem decidir, amar, escolher. E foi isso que o homem, infelizmente, quando ele peca por quê? Porque Satanás, o pai da mentira, o enganador, enganou ele. Ele não tomou essa decisão simplesmente antes, isso não fermentou na sua mente. Isso foi induzido na sua mente, é como uma proposta. Alguém faz uma proposta sedutora, fez uma proposta sedutora a eles. E ele se sentiu como Satanás se sentiu no momento que Eva foi, ela se sentiu assim. A hora que Satanás foi enganando ela, olha, você será como Deus, você terá entendimento, você conhecerá todas as coisas e você saberá todas as coisas. É o mesmo que você fala, você decidirá pela sua vida. E Eva, ao comer do fruto, ela comeu exatamente por essa cobiça de ser isso e de sentir isso.
E quando ela leva Adão e Adão come também. Então isso é um processo. E Deus então, pela sua grande misericórdia e graça, sabendo de tudo isso, ele coloca lá na antiguidade, lá no tempo antes da existência, um Salvador, Jesus Cristo, para nos salvar e nos livrar disso. Então lá em Gênesis já resolve isso. Quando o homem peca, ele já disse que da semente da mulher ele levantaria esse Cristo. Mas para que isso acontecesse da semente da mulher, ele precisa trazer, né, isso à existência. Como isso vai acontecer? Então ele chama uma linhagem, né, assim como nós vemos lá, que depois do dilúvio, né, depois daquela mortandade, o dilúvio, Deus salva, né, Noé pela sua misericórdia e graça, e também com a sua família. Ele escolhe, dentro dos 3 filhos de Noé, ele escolhe 100. E dessa família, dessa geração de 100, seria aqueles que levaria essa linhagem adiante para que esse propósito se cumprisse naquela linhagem. Agora, quanto a Cão e Jafé, eram filhos de Noé, porém eram filhos que lá na frente iriam decidir uma caminhada sem Deus. É o mesmo que decidir-se seguir-se aqui pelo mundo. Amou o mundo, se protege, e aquelas coisas que eu já disse no outro vídeo, por essa decisão eles criam a torre, né, para evitar que eles pudessem morrer, e mesmo se morresse alguns, outros se salvaria subindo ao topo e daria continuidade à raça humana. Quer dizer, eles nunca acreditou que Deus, depois do dilúvio, salvou Noé, por Noé ter achado graça. E Deus sempre faz isso, Deus sempre deixa uma semente para ele, né? Como diz o próprio Jeremias, se Deus não nos deixasse descendência, teríamos exterminado, né? Porque não tinha ninguém que merecesse alguma coisa. Então, é Deus que nos deixa, é Deus que deixa para seguir o propósito dele. Então, há um propósito. Quando alguém for pregar o evangelho para você, há uma proposta, há uma coisa. Porque Deus, quando chama Abraão, ele promete abençoar todas as famílias da terra pela fé. É isso que eu estou falando aqui. Eu queria um rodeio para chegar na fé, né? Então Deus disse: olha, por ti, Abraão, abençoarei todas as famílias da terra. Então Abraão creu nisso, e por ele crer, ele receberia essa bênção crendo. Então ele toma posse dessa bênção. Isso é fé. Por que ele tomou posse sem ter nada? Ele não viu nada, ele não teve nada, ele não aquela terra, ele viveu nela, mas ela não pertencia a ele. Ele decorreu toda aquela terra, quer dizer, ele creu que Deus daria aquela terra à sua descendência, né, os filhos dele. Ele daria, e Deus também prometeu que não seria por ali, isso não pararia em Israel. Todas as famílias que acreditassem como o crente Abraão tivesse essa fé, também entraria nessa promessa. Qual é a promessa? A promessa é que um dia Deus, ao chegar até o último, né, que crerá nessa verdade como Abraão, o dia que acontecer que aqueles que hão de crer nessa verdade, o último que há de crer nessa verdade, ele crê nessa verdade, aí encerra-se todas as coisas. O último dia, aquele dia que as pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir e crer, aquele último que crer, naquele dia, certamente findará todas as coisas e se cumprirá. Porque lá na cruz do Calvário, a obra de Deus se torna perfeita. Jesus consuma todas as coisas como pronto. Sabe quando ele diz está pronto, né, está consumado, está feito, e ele já vai para o gozo do Pai, fazer o quê? Também na espera. Agora Cristo também está na espera. Na espera do quê? Na espera da redenção do Filho, dos filhos, daqueles pelo quem ele morreu. Agora também ele está na espera, por isso que ele aguarda o dia. E juntamente com Cristo está todas as coisas que ele prometeu. Todas as coisas estão junto com o Filho, para nos dar com Ele todas as coisas, com Ele, não sem Ele, com Ele. Ele estará presente. Nesse dia que Ele voltar, nós receberemos com Ele todas as coisas que Ele prometeu. Então quando eu vivo, eu creio, eu já estou de posse disso. Agora estou na espera. Por isso é fé. Eu estou na espera. Então essa fé me faz acreditar em tudo isso e me faz esperar. Ela me torna um alicerce forte, né? Então, na morte de Cristo, aconteceu o que com aqueles que creem? Aconteceu a remissão, filiação, regeneração. Acontece todas essas coisas na vida daqueles que creem. E mais, agora eu crendo, eu sou como o crente Abraão. Eu ando nesse mundo, sabendo que esse mundo Deus deu aos filhos dos homens,
Glória a Deus, sabendo que isso pertence a nós, como a promessa dos Salmos também 37 fala sobre isso, que os justos herdarão a terra. Então, a partir desse momento, nós aguardamos o rei que virá, o rei Jesus virá, para com ele nós governarmos um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. E isso é fé. Eu espero, eu aguardo. Só que a visão do presente século tem cegado o entendimento das pessoas. Agora, quem crê nessa promessa, e aceitar essa promessa, e receber essa promessa, e você crê, quando alguém pregar o evangelho para você, ele está pregando nesse conteúdo todo. Você não apenas receberá a tua salvação, você receberá junto com ela essa promessa feita a Abraão, né? Que nós herdaremos todas as coisas com o crente Abraão. E assim, para que isso pudesse ser levado a cabo, levado realmente a completa certeza, Cristo tinha que morrer naquela cruz. E isto era o evangelho. E nós tínhamos que falar que Cristo, aqueles homens tinham que ver a ressurreição de Cristo. Porque isso é esperança. Porque o que o homem não tinha? O que o homem não tinha? A vida eterna. E agora o homem tem. Mas como eu tenho a certeza, e para nos dar o testemunho e a certeza desta promessa, Deus ressuscita o seu Filho, para que todos aqueles que com ele crê, também recebam essa promessa da ressurreição. Mas olha, ninguém ainda ressuscitou. Que tremendo, ninguém ainda ressuscitou. Ninguém ainda ressuscitou. Então ainda é na promessa. Olha para você que pensa, ainda está na promessa. E como que eu fico nessa promessa? Na fé. Eu creio que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, irmãos, não entra nessa visão que você já está, porque se você já está de posse, eu vou só dizer mais uma vez, se esse mundo é a tua posse, você não tem esperança. Você já está de posse, porque você está vendo. Quando as pessoas dizem, pela fé eu já estou vendo, já vou ali pegar, não, pela fé eu estou na esperança, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Aleluia. Não é das coisas, a fé não veio para me tomar posse dessas coisas aqui. Ela veio para me tomar posse da fé, na certeza. Fé é isso. Fé eu não vejo, mas eu creio. Irmão, por favor, tente só analisar no nome de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que dizem para você, vai lá tomar posse pela fé. A gente vê isso na Universal, a gente vê isso na Mundial, a gente vê isso, né, em várias denominações. Eu ia citar o nome de uma denominação, mas por respeito, eu não vou citar não. Mas ali sempre as pessoas falam assim, eu vou lá tomar posse daquele emprego pela fé. Eu vou tomar posse daquilo pela fé, eu vou tomar posse da minha saúde pela fé, eu vou tomar posse disso pela fé. Irmão, viva na posse disso, mas como não possuindo. É claro, Abraão andou toda aquela terra e não possuiu ela. E lá ele comeu, lá ele bebeu, não era dele. Não era dele, era dele na promessa. Mas ele não tomou posse, ele demarcou aquela terra toda, rodeou aquela terra toda. Mas ele sabia que ele não veria, porque a promessa era 400 anos. Para ele entrar com a família e tomar posse daquela terra, ele ainda teria que conquistar aquela terra, porque era dele por promessa, eles tinham que conquistar aquela terra, Deus deu a eles. E como Israel pertence realmente à nação de Israel por herança divina, não é o homem que deu, não é Estados Unidos que dá, não, é que a herança foi Deus que deu, a terra e a sua plenitude pertencem a Deus, e aquele local é dado a Israel. Não foi o homem que deu, foi o Senhor que deu aquele lugar. Então, quando você vê aquele povo tentando expulsar, não fica pensando que aquilo é uma guerra qualquer. Não é uma guerra qualquer. É uma guerra dos inimigos de Deus contra Israel, filho de Deus. Então, é uma coisa simples. Quando a gente percebe que as pessoas que querem viver de fé no tempo presente, isso é vista. Então ele vai ali, aquele serviço é meu, aquela casa é minha, eu vou entrar ali, eu vou tomar posse. Abraão pisou naquela terra e em nenhum momento ele foi dono daquela terra. A terra ainda pertencia a Meleque, pertencia ao Egito, pertencia a Sodoma, a Gomorra, pertencia a todas aquelas cidades vizinhas. Então, quando você vê falar que tinha moradores e que ele morou ali. É a mesma coisa nós. Eu respeito isso. Eu respeito os moradores, mas eu tenho que dizer, a terra pertence a Deus e Deus deu aos seus filhos. Então, todo aquele que se torna filho é dono disso tudo. Aí você pergunta, mas e aí? Eu vou entrar ali agora como se fosse dono e vou tomar a casa de alguém? Eu vou entrar lá e vou tomar a empresa ou alguma coisa de alguém? Ou eu vou dizer, não, eu tenho que ter minha empresa, eu tenho que ter... Pode ter através do trabalho. Você vai lá, você vai ter que comprar o teu terreno. Naqueles que é do Senhor, você não precisa comprar, ele é seu. Deus te deu, então por que você está pagando?
por ele. Sabe, é uma coisa tão ilógica quando as pessoas pensam assim. Eu gostaria que as pessoas fossem inteligentes, né? Pelo menos isso, em nome de Jesus Cristo, pelo menos aqueles cristãos que acreditam na palavra de Deus, pudessem, no mínimo, se Deus te deu, por que você compra? Agora, se você diz assim, é do suor do meu rosto, aí sim, se cumpre aquilo que diz a Escritura. Enquanto eu estiver aqui nesse mundo, né, todas as coisas que eu tiver aqui, eu tenho que acreditar numa palavra simples: Deus cuida de mim mesmo em terra alheia, mesmo como forasteiro e peregrino aqui nessa terra do que eu sou, né? Isso, e todo aquele que crê é isso. Andamos como peregrino e forasteiro, glória a Jesus. Nós andamos aqui esperando e aguardando aquele dia. Então, aqui no mundo eu sou um peregrino e forasteiro. Se você souber o que é um peregrino e forasteiro, você vai saber que não é uma pessoa de possessão dessas coisas, mas ele anda aqui, aqui ele dorme, aqui ele come, aqui ele vive, mas na esperança daquilo que nós estamos olhando aqui, mas como Abraão mirando a celestial. E um dia aquilo que é celestial, como eu disse ontem no culto aqui à noite, né, está gravado também num vídeo, que a teologia que põe as pessoas no presente século é a mesma que tirou Demas de andar com Paulo, e é a que tem tirado muitas pessoas de andar com a verdade. Então as pessoas amam a teologia do século presente e passam a tomar posse, e se você toma posse, já não é espera, é aquilo que eu digo, já é uma fé de posse, e a minha fé é uma fé de promessa. Então eu ainda estou vivendo a promessa. Quando, né, o texto que eles usam, olha, né, que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Abraão também já era abençoado com todas as sortes de bênçãos que Deus prometeu a ele. Portanto, ele tomou posse sabendo que quando Deus pede para ele o filho, ele sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e ele não duvidou ou questionou se foi e ofereceu-se o seu filho, mas Deus brandou e disse: eu só estava provando o que? A sua fé, o seu amor, a sua fé, a nossa fé é provada. Irmão, quero dizer para você, se você creu naquele que prometeu para você, aquele que prometeu fiel para cumprir, então espera, porque eu não posso tomar posse daqui antes dele estiver aqui. Quando ele voltar, ele trará com ele tudo aquilo que ele prometeu, todas as bênçãos, inclusive esse corpo frágil da nossa vida, que nos leva a envelhecer, que nos leva a enfraquecer. Não é pelos métodos mundanos ou terreno que eu conservo o meu corpo. Não é por métodos que eu vou tentar ter uma vida mais alongada. Pelo contrário, não importa quantos anos de vida eu tiver aqui. Isso para mim não importa. Eu não estou preocupado com isso. Eu sei que eu tenho já a vida eterna na minha vida, então é isso que eu acredito. E o dia que eu partir daqui, deste mundo, eu vou partir deste mundo nessa fé, que o dia que ele voltar, certamente eu receberei com ele todas as coisas, junto com todos que morreu na mesma fé. Agora, para aqueles que tomam posse da fé terrena, ele vai deixar de crer nessa promessa que vem. Aí eu pergunto para você, o que é isso? Adormecer. É como que Paulo diz: não durmais como os demais que não têm esperança. Esperança, pense, é uma coisa que eu espero. Isso é esperança. Quando você já entra de posse, isso não é esperança, isso é certeza. Então você entra na certeza, já é meu, já tomo posse, já vou fazer. E não, com o ímpio eu não quero nada. Junto com o ímpio eu fico aqui, como Deus falou, resplandeça-se no meio de um mundo de treva, como aquele que vive na minha luz. Então eu estou aqui para resplandecer com a luz do meu Senhor e ficar aqui até o dia que Ele quiser que eu viva. O dia que eu morrer, se Jesus não voltar até lá, eu quero morrer na fé que Paulo disse, né? Combati esse bom combate. Eu combati, eu espero, eu acredito. Eu sei que Ele que prometeu é fiel. Então eu falo para você, nesse dia, aceitar Jesus não é só para perdão dos seus pecados, é muito mais. É muito mais do que perdão dos seus pecados. Aceitar Jesus na sua vida é receber essa promessa que Ele diz, que Ele traz para você um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Né? Ele prometeu para Abraão que nós seríamos abençoados com ele. Deus prometeu a Abraão, e esse Deus transformará essa terra. Não só transformará essa terra, como o céu e todas as coisas. Todas as coisas neste mundo presente o pecado bagunçou, não somente a vida do homem, mas bagunçou toda a criação. A gente vê abrolhos, espinhos, pragas, a gente vê animais peçonhosos, a gente vê tantas coisas, né? Então, infelizmente, você está na sua casa e se aparecer qualquer escorpião te picar, é terrível. Aí as pessoas podem dizer: não, mas tem lá na palavra de Deus que nenhum escorpião pisarei, serpente pisarei.
Você tem pegado uma serpente como Paulo e ela te picar e não aconteceu nada, que diz que isso aconteceu na sua vida. Então ele já estava de posse, eu também estou. Eu creio que se me acontecer alguma coisa, porque o dia da minha morte não importa com que jeito, que forma que eu vou morrer. O que importa é que eu já estou de posse da vida eterna, sabe? E eu creio nessa promessa que Deus deu a todos que nele creem. Espera por essa fé que eu ando nela, não havendo, mas crendo que ele é fiel para cumprir aquilo que ele diz. Um dia esses céus e essa terra será transformado com toda a criação, inclusive aqueles que nele creem receberão um corpo glorificado como ele prometeu. E é isso que nós devemos esperar. Isso é fé, é esperança. Agora, enquanto estiver aqui, seja um bom homem, seja uma boa mulher, professa essa fé e diz para as pessoas que você crê que isso fará e dará garantia de você não ser cobiçoso, nem egoísta, nem ignorante. Isso fará com que você seja forte para continuar sendo honesto, porque por mais que você perca o emprego, você não precisa questionar isso. Por mais que você talvez não viva uma vida legal aqui, creia que um dia você viverá. Por mais que você talvez tenha um corpo debilitado pela saúde, creia que um dia Deus te restaurará. Muitas pessoas querem fazer você receber no presente, porque é aquilo que eu digo, é a fé de vista, não a fé de esperança. Mas eu quero dizer para você, Deus cura, mas Deus também não cura. Essa é a razão de muitas pessoas, talvez, de repente, receber uma cura. É o propósito de Deus, é a vontade de Deus, exatamente por quê? Porque Deus faz todas as coisas conforme o seu propósito, a sua vontade. Deus não quer ninguém triste, por isso um dia Ele enxugará todas as lágrimas. Ele, como a teologia diz, não, Deus já enxugou, não, na minha Ele ainda não enxugou nada, mas há uma promessa que Ele enxugará, porque eu ainda choro por muitas almas, eu ainda choro aqui pela tristeza de ver muitas pessoas que não creem em Jesus, eu ainda choro ainda por ver tanta maldade no coração das pessoas, principalmente naqueles que dizem que crê. Quantos cristãos, irmão, tem tanta coisa e não faz absolutamente nada por ninguém? Ele está tão de posse do presente século que ele também está com posse da cobiça e da ignorância. Tudo é dele, é para ele, e ele vai dizer que ele tem isso porque ele conquistou, porque ele fez. Eu conheço pessoas que acham que servir o Senhor é vir na igreja e tocar um instrumento e fazer alguma coisa, e talvez vir na igreja e dar uma oferta, e vai embora para sua casa e vai conquistar o mundo. E de repente, o que ele vai acontecer? Só amontoando tesouro na terra. Só amontoando tesouro na terra, não preciso mais nada aqui. Sabe o que eu preciso? Comer, beber, vestir, tranquilo, esperar no Senhor. E isso Deus nos dá. Se você não acredita que isso Deus nos dá, se você não acredita que isso Deus nos abençoa, eu digo para você, se você perder a saúde, quem vai te abençoar? Você. E você acha que você não pode? Não, porque eu sou filho de Deus, isso não vai acontecer comigo. Irmãos, tem pessoas melhores do que você, melhores do que eu, muito mais cristão do que nós, no sentido de amar a Deus. Talvez amar a Deus mais do que nós. Estão num estado de cama, de enfermidade já há muito tempo. E nem por isso eu vou dizer que ela não é uma filha. Pelo contrário, é aquilo que me inspira a continuar vendo a honestidade de uma pessoa em uma adversidade, ser tão fiel e amar o Senhor assim. Sabe por quê? Porque essa pessoa compreendeu verdadeiramente o Evangelho. Porque o dia que Jesus voltar, aleluia, esse leito, essa enfermidade, essa morte, não prenderá essa pessoa. Mas eu digo, o teu tesouro te prenderá aqui, porque o teu coração estará aqui, mas o coração daquele que crê está lá no céu, esperando e aguardando a vinda do Senhor. Mas enquanto o teu tesouro estiver aqui, você vai ficar junto com o teu tesouro aqui, porque aqui está o teu coração e aqui você vai ficar. Então, em nome de Jesus, creia, se converta, acredita, a palavra de Deus está aqui para mim e para você. Se você quiser conversar e tentar converter, tentar tirar suas dúvidas, eu estaria aqui. Mas se você quiser debater, eu não estou aqui para debater, eu não estou aqui para a Escritura. Combater sobre tua ideia, não, mas combater ou discutir assuntos da palavra de Deus, nós vamos discutir com quem for. Eu digo para você com certeza, o meu papel é pregar o Evangelho e falar dessa fé que Deus prometeu a Abraão, que prometeu que todas as famílias seriam abençoadas, e essa fé ela é completa, deixa eu dizer, ela é completa, ela é filiadora, reconciliadora, ela é transformadora, santificadora, regeneradora. Tudo isso eu já recebi e estou de posse, e você deve estar quando você crê em Jesus, porque isso já aconteceu, mas já aconteceu dentro do meu coração pela fé, porque até então eu estou no corpo, se cortar aqui dói, se machucar dói, se morrer alguém eu sinto, eu choro, eu sinto falta, eu sinto tristeza,
mas lá dentro do meu coração existe uma certeza. Se o meu irmão em Cristo partiu, eu vou ficar muito triste, no sentido pela ausência dele. Mas vou ficar muito feliz porque ele já teve a vitória, a dele já está completa. E a minha aqui é uma caminhada. Mas, glória a Deus, logo após a gente vai encontrando outros irmãos, outras pessoas, vamos levando a nossa vida, mas sempre na certeza. Mas aquele que não crê, infelizmente, estará condenado, porque o processo da condenação não está, no que eu faço, mas está na minha, quando eu nasço. Então todos já nascem debaixo do pecado e precisam dessa salvação, porque Deus deu salvação a todos. Todos que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então é exatamente por quê? Porque não acreditou naquele que prometeu uma tamanha bênção como essa, de dar juntamente com Cristo todas as coisas. E Cristo ainda não está aqui. Cristo ainda está junto com o Pai, mas a Bíblia diz que Ele um dia voltará. E o dia que Ele voltar, certamente nós vamos estar com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, eu agradeço e peço que Deus abençoe teu coração, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês e que espero que essas palavras possam te ajudar, em nome de Jesus. E qualquer dúvida, decorre a palavra de Deus, as Escrituras, junto ao Espírito Santo, com o coração bem humilde, vai às Escrituras, porque Deus revela para você. Você não precisa de mim, você precisa da Escritura. E é glória a Deus por isso. A única coisa que eu posso fazer é ser fiel à Escritura. Eu não estou aqui para ser servo de mim mesmo e nem para fazer de mim mesmo. Eu sou apenas um servo de Deus, então eu sou servo dessa verdade, da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que você também seja um servo dessa verdade e pregue essa verdade para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, ilumine o teu coração, os olhos do teu entendimento, que Ele abra os olhos do teu entendimento para que você creia nesta verdade, toma posse dessa verdade e aguarde o dia dela vir. Então, tomar posse